Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News e como hoje é terça-feira, é meu dia de receber convidados e o assunto é um assunto bem interessante porque é o futuro que já chegou e mexe com todos nós, que é o veículo elétrico. E, de repente, a Alemanha já anunciou que até 2030 toda a frota não será mais de combustão. Agora, em função da guerra da Ucrânia com a Rússia, de repente isso já foi estendido para 2035, mas caminhando para uma mudança geral. Mas por aqui tem muita novidade que, de repente, a gente até desconhecia. E quem vai nos esclarecer isso é o professor Erwin Werner Teichmann. Teichmann. Eita, mas conseguimos. O professor Erwin ele é do Instituto Federal aqui de Santa Catarina, e ele é um apaixonado por carro elétrico e tem vários programas que nós vamos conversar aqui no decorrer do programa. E lá em Joinville nós estamos com o presidente da FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina, Fábio Zabotti. Muito obrigado por abrir esse espaço aí na sua agenda. Eu sei que está uma correria hoje para a gente bater um papo sobre esse projeto maravilhoso e inovador aqui em Santa Catarina. Professor, se o senhor me permite, eu vou começar direto com o presidente da FAPESC para ele nos explicar exatamente o que é SC mais elétrica. Olá, Paulo Seu, muito obrigado pela oportunidade. Tudo bem, professor Erwin? O Programa Catarinense de Estímulo à Mobilidade Elétrica, carinhosamente apelidado de Programa SC mais Elétrica, ele objetiva, Paulo, gerar ações proativas, ou seja, a gente está se antecipando a um movimento, que é um movimento mundial. Alguns dizem que é um movimento que não tem mais volta, mas para utilizar o incentivo à utilização da energia elétrica, e no nosso caso especialmente para a mobilidade, e verificando que é a mobilidade aqui como um todo, não só de veículos, automotores, mas a utilização da mobilidade elétrica, de energia elétrica aplicada à mobilidade para diversos outros modais também. A nossa intenção é ampliar essa utilização dos modais, e da própria utilização aí da energia elétrica. Considerando que o Brasil, e no nosso caso Santa Catarina, ele possui várias matrizes de energia limpa, a gente quer aproveitar esse potencial que nós temos. Você falava anteriormente ali da potencialidade da Alemanha, a energia solar na Alemanha foi promissora, mas ela não tem a eficiência, que nós temos aqui no estado de Santa Catarina. Então, a gente quer aproveitar também essa potencialidade. Mas a ideia do programa é desenvolver ações ligadas à inovação, ligadas à formação de pessoas, à formação de talentos, conhecimento, pesquisa, e para a área da indústria também, ligada à questão da mobilidade elétrica, acelerar o processo de adoção dos veículos elétricos aqui em Santa Catarina, e a gente sabe que, como falou, pode levar mais tempo ou menos tempo, mas a gente vai caminhar para esse processo. Atrair, claro, investimento, e outras oportunidades. Santa Catarina é um estado que sempre, o agronegócio puxa aí essa linha, Paulo, do mercado global. Santa Catarina olha para o mercado global e essa é uma área que a gente pode também olhar, professor Erwin, para o mercado global, para o mercado mundial. A gente tem potencialidade para isso. E, claro, reduzir a emissão de CO2 na atmosfera do nosso estado, eliminando esse gás nocivo aí e aproveitando essa potência que nós temos nas nossas universidades, dos nossos pesquisadores e também dos nossos empreendedores, Paulo. O mercado de empreendedorismo de Santa Catarina é muito pujante, e a gente quer desafiar também esses empreendedores, a gerar ações ligadas a esse movimento aí, dos motores elétricos. Aproveitando também a indústria, que nós temos já em Santa Catarina, a indústria de motores e a indústria de veículos.
Presidente, esse projeto é um projeto inédito no Brasil? Eu não conheço outra fundação de amparo à pesquisa que esteja liderando um projeto desse tipo. E nós temos fundações de amparo à pesquisa e inovação em todos os estados da Federação e do Distrito Federal. Eu desconheço, Paulo, essa ação sendo feita, né, em outro estado. Então, acredito que a gente seja pioneiro nesse processo, né, utilizando, né, essa articulação, né, governo, setor empresarial, né, e setor acadêmico, né, gerando um benefício aí envolvendo a sociedade também, a sociedade de Santa Catarina. E o que estimulou para lançar esse projeto que me chamou a atenção, sendo um projeto inédito no Brasil? Paulo, foi uma inspiração que o governador Carlos Moisés teve na última COP que ele participou. Então, o secretário Fernando Raupp estava com ele, né, na COP que aconteceu na Escócia, né? E ele voltou com essa inspiração para trazer para Santa Catarina, né, esse modelo, né, de mobilidade elétrica, esse modelo de energia limpa, né, esse modelo de sustentabilidade. E ele fez uma provocação a algumas estruturas de governo, né, e a gente tem aqui várias estruturas envolvidas, né, o secretário Paulo Eli, né, o secretário, o então secretário na época, né, do Ligon, né, o secretário Fernando Raupp, né, o Sapiens Park, a FAPESC, né, então provocou todas essas entidades para pensar em um programa que pudesse estar envolvendo, né, as nossas universidades, envolvendo a partir do aculturamento, a partir do próprio estudo, né, de incentivos, né, para trazer isso aqui para Santa Catarina. E a partir dessa provocação do governador Carlos Moisés, a gente acabou, né, criando o programa SC Mais Elétrica, né, que culminou no decreto que foi promulgado por ele, né, e que agora, a partir disso, a FAPESC está liderando esse processo dentro do governo do Estado. A gente vai envolver as outras secretarias, né, vamos envolver o setor empresarial, o setor acadêmico, oportunamente, né, e trazer alguns desafios, Paulo Seu. A gente já tem no nosso mapa estratégico, né, o lançamento de algumas chamadas públicas, e a ideia é que isso, né, possa estar desafiando aí grupos de pesquisa, como o do professor Erwin, né, a estar trabalhando junto conosco nesses desafios. E tem verba disponibilizada para esse trabalho todo? Sim, a FAPESC já tem um orçamento guardado para isso, né, não só orçamento, mas também financeiro para o ano 2022. Então, a gente deve lançar alguns programas aí na ordem de 1 milhão, 1,5 milhão para esse ano, né? E a gente está já reservando recursos para o desenvolvimento de ações aí para 2023, né? Aí com valores um pouco mais vultosos, né? Para que a gente realmente gere ações de testagem, né? de equipamentos, que a gente possa estar criando aí, né? Aproveitando também esses movimentos da Celesc, né? Criando rotas, trazendo equipamentos que acelerem, né, equipamentos que permitam uma aceleração na parte de carregamento das baterias, né, fazer o mapeamento também do ecossistema para ver quem está atuando nesse mercado, desde a parte de produção de energia até a parte de equipamentos, insumos, né, motores, baterias, e trazendo todo esse ecossistema para ser parceiro, né, ou co-partícipe desse programa. Paulo Seu, a FAPESC, ela é como a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, ela não vai gerar inovação e ela não vai gerar pesquisa e nem conhecimento, né? Ela vai desafiar os atores, né, como o professor Erwin aí e toda a equipe dele, né, outras universidades que têm trabalhos nessa área, próprio DESC, Universidade Federal, né, algumas universidades do Sistema CAF, desafiar todos esses pesquisadores a estar trazendo os seus conhecimentos, as suas pesquisas, né, os temas de mestrado e doutorado, para que a gente possa gerar uma massa crítica, para que a gente possa formar pessoas que possam lidar com essas tecnologias, né, e, a partir disso, aí, incentivar a desenvolver inovação, né, no mercado de Santa Catarina. A FAPESC seria uma estimuladora, uma provocadora para avançar nesse setor. Presidente, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade. Eu sei que o senhor está com uma agenda bem forte aí em Joinville. Eu queria lhe agradecer e eu vou continuar o programa aqui então com o professor Erwin
querendo saber também do projeto dele, que é o Converter. Muito obrigado por sua participação aqui no Conexão ND. Obrigado, Paulo Alceu. Obrigado por essa possibilidade, né, da FAPESC mostrar um pouquinho de algumas ações que a gente tem feito para o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação de Santa Catarina, né, e a mobilidade elétrica, né, esse programa que vai alinhar as energias limpas, né, com a mobilidade aqui no estado de Santa Catarina. Ele é muito importante não só para o desenvolvimento do estado, mas para a criação de novas matrizes de inovação e de pesquisa aqui no estado. Então, a FAPESC fica muito honrada em poder fazer parte, poder ser desafiada também pelo governo do estado, né? O governador confiou essa missão a nós, e a gente está envolvendo um time aí de atores e de pastas do estado, né, para contar aí com a participação, né, dos grupos de pesquisa, como o grupo do professor Erwin, né, que a gente já é apoiador, né, ele deve comentar aí de alguns projetos que a FAPESC apoia, né, e que eles já estão liderando, e com certeza a gente terá aí muita inovação e muito desenvolvimento para o estado. Obrigado aí pela oportunidade aí da ND também. Obrigado, presidente. Uma boa noite para o senhor. E agora vamos por aqui, né, professor? Agora vamos por aqui, que eu tenho muita curiosidade e tem muitas perguntas para lhe fazer. Primeiro, o que é o Projeto Converte? O Projeto Converte, o objetivo é pegar veículos a combustão e convertê-los para elétrico, especificamente para a frota pública, né? O objetivo de colocar como meta a frota pública, porque a gente acredita também que o governo tem que ter essa liderança, como a FAPESC está demonstrando agora, no desenvolvimento dessas novas tecnologias, né? Professor, eu vou ser provocador aqui. Fique à vontade. Converter combustão para elétrico. Eu lembro da história do converter gasolina para álcool. O gás natural também, né? E de repente a gente tinha umas dificuldades ali até para ligar o carro e coisa. É diferente converter combustão para elétrico? A gente não pode esquecer que desde do início do Proálcool a gente teve uma evolução muito grande da eletrônica, né? E o que a gente está propondo aqui é remover toda a parte mecânica praticamente do veículo, a gente vai ficar só com a transmissão e substituir por um motor elétrico e por um sistema totalmente eletrônico, né? Então, toda a parte de gestão do veículo vai ser feita de forma transparente para o usuário. É como tu imaginar eu entrar num carro automático, ligo a partida, engata a marcha e vou embora. Então, o veículo elétrico vai ter o mesmo tipo de comportamento, né? E o custo disso? Bom, como já deve ser teu conhecimento, um veículo elétrico, o custo é muito alto no Brasil, né? Acaba as pessoas acabam se das pessoas. Agora, a ideia de fazer a conversão tem um valor entre 70 e 100 mil reais. E o ponto que pesa mais nesse orçamento é a quantidade de baterias, né? Então, quanto mais autonomia precisa o veículo, mais cara fica a conversão. No caso específico, vamos dar um exemplo. Eu tenho um carro que faz o transporte de mercadorias, como Correio ou Mercado Livre, né? Esses carros andam em média 70 km por dia. Então, esse carro, ele não precisa ter uma bateria muito grande. A gente fez uma conversão de uma Fiorino lá, por exemplo, tem 300 km de bateria. Eu posso ter uma bateria muito menor e fazer a carga toda noite, porque o cara não vai aparecer às 3 horas da manhã e te entregar uma carta, né? Então, ele vai estar sempre o carro durante a noite parado, eu posso fazer a carga. Com isso, eu consigo reduzir o custo da conversão. Nós acreditamos no projeto, o chefe do projeto, por exemplo, o professor Adriano Bresolin, ele acredita que a conversão é o modo como o Brasil pode partir para a mobilidade elétrica. Agora, pelo que o senhor descreveu, professor, me passa a sensação de algumas limitações no uso do veículo. Eu vou ter que... Bom, eu sou entusiasta da mobilidade elétrica, Paulo. Eu ando de carro elétrico todo dia, vim com carro elétrico aqui. Sou seu parceiro. Então... Não, porque é o futuro e é uma tendência natural. E da sustentabilidade também. Até para a natureza. Eu ando com a luz solar. Eu tenho geração solar em casa, geração solar na escola, então eu ando praticamente só com a luz solar. Então, eu acho que é mais uma questão de planejamento, de como tu vais fazer. O meu carro tem uma autonomia muito pequena, 30 quilômetros mais ou menos, né? Mas com esses 30 quilômetros eu consigo vir de casa até o trabalho e depois do trabalho até em casa praticamente só na elétrica. O senhor perguntou se a gente tinha carga elétrica aqui? Perguntei. Você dá para dar uma... Ainda não, mas a gente está pensando nisso. E o projeto, nesse aspecto,
ele tem... Para ter uma ideia, a gente emprestou um carro elétrico para a Alesc, que ele agora está no Tribunal de Justiça, e o objetivo desse carro elétrico não é um carro convertido, é um carro elétrico convencional, um carro da Renault, e esse carro fica lá e as pessoas vão usando e nós estamos levantando os dados de uso. Com isso eu consigo ver qual a média de rodagem desse carro durante o dia. Ele sempre fica parado durante a noite, quando eu posso carregar. Isso vai trazer diversas informações quanto ao uso do carro e a gente vai poder melhor especificar a conversão do veículo. Então, essas limitações daí que tu fala, claro, temos uma limitação de autonomia, né? Se a gente usar menos bateria, mas a ideia é fazer uma conversão sob medida para cada usuário. Agora, então o interessante no momento atual seria o híbrido. Eu tenho um veículo híbrido plug-in, ou seja, que tu carrega na tomada, né? Eu acho que é uma alternativa para o usuário, para a pessoa normal, uma pessoa que precisa de um carro para se deslocar dentro da cidade, né? Então ela pode usar o veículo elétrico dentro da cidade e quando ele precisa viajar para qualquer lugar, como eu vou fazer nesse final de semana, por exemplo, eu vou usar gasolina, né? Então, mas se a gente pensar... E é automático, o motor faz essa conversão automática? Nos veículos que a gente compra híbridos plug-in, ele automaticamente faz essa gestão. Tá? Então, para ti é transparente se está usando motor gasolina ou motor elétrico. De repente, né? nem está sabendo. Nem está sabendo. No meu caso, eu sei porque não faz barulho nenhum, né? Então, a gente consegue observar isso, né? Mas no caso do carro convertido, a história é um pouco diferente, porque a ideia e a nossa ideia é realmente colocar mais empresas em órgãos públicos no início e tendo essa conversão específica para aquela aplicação, a gente tem certeza que vai suprir todas as necessidades do usuário. Então, não, é diferente do usuário normal, que realmente tem essa flexibilidade, digamos, de uso do veículo, né? Um carro da frota pública normalmente vai ficar à noite parado, vai poder ficar carregando e no outro dia vai estar carregado para fazer distribuição de mercadoria ou viagens curtas dentro do município. Né? O Convert está focado exclusivamente para a frota pública ou ele já está liberando para a frota privada? O objetivo do projeto é a gente primeiro fazer kits, verificar a questão da legislação, porque não é tão simples, né, Paulo? Imagina, eu tenho que fazer a conversão e depois eu tenho que emplacar esse veículo para que ele possa rodar nas estradas, né? Então, existe uma questão legal que tem que ser vencida. O professor Adriano teve há 2 semanas em Brasília, já tem um caminho bem claro sobre como legalizar essa conversão, né? Mas, por enquanto, a conversão não é legalizada. Olha, pela conversa que a gente teve com o pessoal do Denatran em Brasília, existe um caminho para legalizar, para emplacar o veículo. Então, ela já é legalizada, digamos assim, né? Só que a gente tem que seguir um roteiro para fazer essa legalização e o carro precisa ser emplacado, né? Uma outra hipótese seria emplacar como protótipo, mas aí teria que ser emplacado um carro para cada CPF por ano. Então, inviabiliza, né, a conversão de grandes frotas. E uma grande vantagem que a gente tem aqui, que a gente está utilizando no projeto, e como disse o próprio Fábio da FAPESC, é que a gente tem empresa, a gente tem um único fabricante nacional de motor elétrico e inversor para esse tipo de aplicação. Uma empresinha lá de Jaraguá do Sul, todo mundo deve saber quem é. A WEG. A WEG já está trabalhando nisso. A WEG já tem. A WEG hoje ela está entregando 15 motores e inversores para a Volkswagen fazer conversão de caminhões. Conversão não, a entrega de caminhões elétricos, né? Um cliente grande, eu acho que é a Ambev, então já está entregando muitos caminhões elétricos todas as semanas aí. Então já está acontecendo, como falou o Fábio. Professor, por que é tão caro um carro elétrico? Mas eu gostaria que o senhor me respondesse isso. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um breve intervalo e já volta. É rapidinho. Zé, estamos aqui no Conexão ND, aqui na Record News. O assunto de hoje é mobilidade elétrica e eu estou com o professor Erwin e do Instituto Federal, né, professor? Professor, eu lhe perguntei agora, antes do intervalo, por que o carro elétrico é tão caro?
Não existem incentivos. Por exemplo, esse projeto aqui do governo estadual dá incentivo para pesquisas. E não existe incentivo para poder comprar um carro mais barato? Olha, um dos custos mais altos do veículo elétrico é a bateria. Então, se a gente pega, tem muitos veículos elétricos aí que tem autonomia de 300, tem carro que tem 600, 700 km de autonomia. E para fazer isso, então, a gente precisa de baterias muito grandes e que custam caro, né? Isso acaba aumentando o preço do veículo. Claro que em países da Europa, dos Estados Unidos, existe um grande subsídio, em média de 5 mil dólares ou 5 mil euros para a compra de um veículo elétrico. A gente esteve discutindo isso antes do programa, né? Eu acredito que o governo tem um papel fundamental para incentivar a utilização de veículos elétricos, mas a gente também tem que entender que o Brasil tem uma série de grandes problemas para serem resolvidos e talvez a gente consiga, com a ajuda da iniciativa privada e da conversão, e talvez encontrando uma solução mais nacional, passar para a mobilidade elétrica sem encarar esses custos muito altos, né? Qual é a vantagem de ter um carro elétrico? Bom, falo a minha experiência pessoal é que eu ando de graça. Eu boto gasolina no carro a cada 2 meses, né? Então, realmente... Sim, mas para abastecer a bateria tem que pagar energia elétrica. Não, porque eu tenho geração solar em casa e tenho geração solar na escola, então eu não pago nada. Quando tu vai no shopping center, a maior parte dos carregadores que estão disponíveis hoje em Santa Catarina, eles também não vão te cobrar pela recarga, tá? Então, hoje ainda é de graça, né? Tá, então desculpe, professor, agora eu fiquei curioso. Tá, eu cheguei na minha casa, o meu prédio não tem energia solar, é energia elétrica mesmo, é Celesc. Daí eu, vou lá, eu vou ter que pagar essa energia. Dá para fazer um comparativo com a gasolina? Dá. A economia é muito grande. Para andar aí uns 300 quilômetros, tu vai gastar num veículo elétrico que anda 300 quilômetros, né? Tu vai gastar aí uns R$10, né? R$8, R$10. E para andar... 2 litros de gasolina? E 300 quilômetros, sei lá, um carro com autonomia, seria equivalente a R$100, mais ou menos, em gasolina hoje, né? Então, a diferença é muito grande, né? E ainda tem a vantagem que se tu tem geração solar em casa, tu vai andar de graça, né? Dependendo da autonomia. Eu acho que o mais importante para a gente entender, Paulo, é que a mobilidade elétrica, ela está ao alcance da gente. A gente tem que talvez se planejar um pouco. Eu conheci gente, por exemplo, que comprou veículos híbridos plug-in, mas no prédio dele não tinha carregador. Então, até hoje, o cara não usou o carro no modo elétrico. Então, na verdade, o que ele fez foi colocar o carro na frente dos bois. Ele deveria ter verificado se ele tinha acesso a um carregador, depois compra o carro elétrico. E, por exemplo, o prédio em que eu moro aqui em Florianópolis é um prédio novo, é um prédio de 7 anos. E não tem. Os prédios novos mesmo, que estão sendo construídos, eles já estão prevendo isso, tá? Mas, de qualquer forma, não é uma coisa muito complicada. Mas já estão prevendo... Ter o carregador elétrico em cada... Mas com base numa lei ou numa... Não existe lei. É iniciativa. Não. Vou te dar um outro exemplo, não existe lei. O tipo de tomada que a gente usa no Brasil para carro elétrico, para carregar carro elétrico, é um padrão europeu. Nos Estados Unidos é diferente e no Brasil não existe legislação. Mas é interessante que talvez o pessoal que trabalha nessa área seja um pessoal inteligente e por esse motivo se optou por um padrão. Então, qualquer carro elétrico comprar hoje numa concessionária, ele vai estar adequado para utilizar os nossos carregadores que usam uma tomada tipo 2. Tá? Então, existe também, eu entendo que é importante ter legislação, mas muitas vezes o bom senso também é muito importante. Doutor, professor, me chama a atenção também, de repente, as dúvidas das pessoas. Energia para o carro, de repente vai faltar luz, vai dar problema. Bom, uma pergunta excelente, Paulo, porque a gente aqui no Brasil, nós temos vantagens incríveis quando a gente compara com qualquer outro país do mundo. Se tu pegar os 10 maiores PIBs do mundo, nenhum país desse tem 85% de matriz energética, de geração de energia elétrica renovável como o Brasil tem, né? A gente pega, por exemplo, a França, eu acho que tem 70%, só que eles têm energia atômica, que é considerada renovável também, só que o lixo deles dura bastante tempo, alguns milhões de anos, né? Então, o Brasil tem essa vantagem. Além disso, nós temos um potencial de geração eólica e solar no Brasil
que não foi nem explorado ainda. E aí foi liberado agora eólica para o alto mar, né? Exatamente. Então, nós nem começamos a explorar isso de forma adequada. Eu posso dar um exemplo. Santa Catarina, a gente está numa posição do planeta Terra em que a insolação já não é mais tão direta como a gente tem mais próximo do Equador, como é no Nordeste. Então, nós temos um potencial de geração elétrica no Nordeste, com grandes áreas que não pode se plantar, não pode fazer nada, por exemplo, e a gente pode encher de painel solar lá e fazer uma coisa que a gente chama de produzir hidrogênio verde, por exemplo. Hoje é uma coisa que a Europa está louca querendo comprar isso, que é o hidrogênio produzido a partir de fontes de energia renováveis. Agora me explica, professor, sobre o nióbio, que falam tanto desse nióbio, que a gente aí é riquíssimo em nióbio, e está todo mundo de olho nisso, e principalmente a China, que já está fazendo baterias com nióbio para a mobilidade elétrica. Quando a gente pensa no veículo elétrico, né, a parte eletrônica de motor é uma tecnologia, digamos, que está se desenvolvendo, mas não com uma velocidade, chegou num nível de desenvolvimento muito bom já. A parte eletrônica de inversores e motores elétricos, a gente tem um excelente fornecedor aqui em Santa Catarina, a WEG, no caso. As baterias é que vão sofrer grande mudança, a química dessas baterias, bateria de nióbio, né? As próprias baterias de lítio, elas vão sofrer uma evolução muito rápida. Para te dar um exemplo, nós aqui no projeto estamos testando uma bateria de lítio de tanato de ferro que se carrega em 6 minutos. Imagina, tu para tomar um café, vai ali e carrega a bateria. Nós estamos começando a testar uma bateria, tem uma patente chinesa, no caso dessa bateria, né? O problema dela é que é um pouco mais pesado do que a bateria de lítio convencional, mas essa grande vantagem, uma grande vantagem é que ela pode sofrer muitas cargas e recargas, uma bateria que dura mais de 20 anos, né? E também ela tem essa vantagem de carregar em 6, 10 minutos. Né? 20 anos? 20 anos. Uma bateria? Ela tem uma capacidade, porque a vida da bateria é determinada pela quantidade de cargas e descargas que ela sofre, né? E no caso dessa bateria, ela pode sofrer muitos milhares de cargas. O senhor estava falando do tamanho da bateria, até para a autonomia do veículo. Essa é a desvantagem do carro elétrico? Eu diria que sim e não, tem vários aspectos positivos também, né? Se a gente for pensar no peso, na distribuição de peso de um veículo elétrico, normalmente ela está no assoalho do carro. Tá? Isso faz com que o centro de gravidade do carro fique muito baixo. E em termos de comportamento, por exemplo, a estabilidade do veículo vai trazer vantagens que um veículo a combustão não consegue superar. Né? Então, claro, o tamanho da bateria é uma influência importante para o peso e também para o custo do veículo, né? Mas também tem as suas vantagens. Né? A tendência é que, realmente, a minha esperança é que a evolução das baterias seja muito rápida. Ela vai acontecer muito rapidamente. Porque hoje, para carregar uma bateria, qual é o tempo médio? Um veículo com uma bateria de 30, 40 kW. Vou te dar um exemplo do veículo que a gente comprou no projeto. 30, 40 kW dá autonomia de 300 km, mais 300 km. O Renault Zoe que a gente tem emprestado para o Tribunal de Justiça vai ser emprestado no ano que vem para a Polícia Militar também. E nesses dois órgãos nós instalamos os eletropostos, doamos através do projeto esses eletropostos. Um veículo desse aí ele vai levar 2 horas no eletroposto que a gente instalou, de 32 kW, 2 horas e pouquinho para carregar. Então não é uma bateria... Se a gente pegar um veículo tipo um Tesla, que tem 600 km de autonomia, aí esse tempo para carregar começa a ficar maior. No próprio Zoe, por exemplo, se eu pegar e botar num carregador de tomada normal, vai levar 12 horas para carregar. Né? Isso não é a desvantagem do veículo? É uma desvantagem, só que é uma questão também, como eu falei, do planejamento. Então, no momento em que tu vai comprar um veículo elétrico, tu vai ver quanto tempo ele leva para carregar e tu vai escolher um carregador adequado para o teu veículo. E aí tu pode carregar em 2 horas, pode carregar em 8 horas, aí eu vou dormir e o carro fica carregando à noite. Meu carro, por exemplo, tem uma bateria pequena de 12 kW, ele carrega em 2, 3 horas. Né? Então, a partir de 2, 3 horas já tem 30 km de autonomia. Então, é uma questão mais de estudar um pouco, né? E tenho certeza que vai encontrar uma solução para usar um carro elétrico hoje, né? E, professor, vamos voltar para o Converte, que eu achei bem interessante. E é um projeto que o senhor abraçou e que o senhor gosta muito.
O meu carro, a vida útil dele já está indo embora. Daí eu já estou perdendo tudo ali. Se eu converter, eu estou tendo um carro zero? Olha, muito legal a tua pergunta, porque o que acontece é que a gente em frota, quando a gente pensa numa frota de veículos, normalmente a frota, depois de 5 anos de uso, ela vai para leilão a um preço muito baixo. Tá? Se a gente pegar, tirar o motor a combustão e colocar um motor elétrico, nós estamos dando no mínimo mais 10 anos de vida para esse veículo. 10 anos de vida onde tu não precisa trocar filtro de óleo, não precisa trocar filtro de ar, não precisa trocar óleo, né? Quer dizer, praticamente não vai ter manutenção desse veículo, né? E aí realmente tu vai estar dando uma segunda vida, certamente esse veículo vai funcionar por mais 10 anos. Olha. Sem manutenção praticamente. Tá, e quando é que eu vou... Eu não sei se eu vou estar aqui, mas em todo caso, espero que sim. Vai estar sim. Quando é que eu vou ver a frota de elétricos tomando conta das estradas brasileiras? Eu, pessoalmente, acho que não vai demorar, porque com as iniciativas como a gente viu da FAPESC e o projeto que a gente está fazendo hoje, né? Claro, nós temos uma limitação, temos uma equipe fantástica de pesquisadores trabalhando no projeto, mas é uma equipe limitada, então ele não pode converter 150 veículos, né? A nossa ideia, o que é? Criar tecnologia, receitas para fazer essa conversão, formar oficinas certificadas para fazer a conversão, formar as empresas que vão fazer a vistoria dessas conversões, né? E essas empresas vão fazer as conversões em grande quantidade e é o que se precisa. Vou falar, por exemplo, não sei se eu posso citar o nome, mas uma empresa que faz transporte de mercadorias nos procurou e está com a frota de 2017 agora indo a leilão e queria fazer a conversão dos veículos hoje, né? Então, é um negócio que pode ser uma grande fonte de Ao invés de trocar a frota de combustão, fazer a conversão para o elétrico. Exatamente. E daí teria mais 10, 15 anos de utilidade. Aí imagina que se tu associa isso a colocar nesses grandes armazéns de distribuição de uma empresa desse tipo, painéis solares para fazer geração solar. Esse veículo vai estar andando praticamente de graça. Agora, quando uma pessoa senta num veículo elétrico e vai dirigir, agora uma curiosidade aqui bem doméstica, ele não faz barulho esse bichinho, né? Ele tem que mudar todo também, tem que ter um cuidado também na hora de dirigir um carro elétrico. Normalmente esses carros têm uma norma, eu não sei se é uma norma europeia, mas ele tem um alto-falante que gera um som. O meu carro, quando está andando só no elétrico, ele faz um barulhinho, é um barulho baixo, mas faz um barulho. Só para dizer que... Exatamente, né? Que tô chegando, tá em movimento. Está em movimento, né? Então, existem formas de superar, digamos, esse problema, né? E a gente tem carros hoje, por exemplo, eu testei um veículo que ele tem um anulador de som. Então, o som externo, por exemplo, não chega dentro do carro. E aí já não tem barulho do motor, dentro do carro é totalmente silencioso. Então, hoje nós temos tecnologia para... já tem até na combustão, né? Imagina no elétrico. Exatamente. Então, realmente, a tecnologia está evoluindo muito rápido nessas áreas. O senhor acha que a cultura do brasileiro já está se direcionando para a mobilidade elétrica ou ainda ele tem raízes muito fortes no veículo de combustão? Eu acho que um ponto super importante, Paulo, é a questão financeira, né? Do dinheiro, né? Realmente, então, não é todo brasileiro que vai ter acesso a comprar um veículo elétrico e usar, né? Nesse momento, né? Mas eu tenho certeza que, entrando com a conversão, que o valor vai ser muito mais barato do que um veículo elétrico, a gente vai ter pessoas que vão querer converter os seus veículos e vão utilizar, né? Então, eu acho que o brasileiro, a gente já recebe muita pancada, né? Da Europa e tal, né? Mas nenhum país dos 10 primeiros PIBs preservou a floresta como o Brasil preservou. Então, a gente tem hoje 65% de floresta original, digamos, né? Na Alemanha é 5%, nos Estados Unidos é 15%. E ficam botando o dedo na nossa cara pois aqui. Então, eu acho que isso aí não é uma consequência só do governo, é porque o brasileiro, no geral, eu acho que ele acredita nisso, acredita que a gente tem que preservar a natureza, né? E tem uma consciência eu de defesa e preservação da natureza. Eu acredito nisso.
E isso aí pode desaguar num desenvolvimento mais acelerado da mobilidade elétrica. Sem dúvida. Então, é como os pesquisadores desse nosso projeto, pode ter certeza, são todos apaixonados por sustentabilidade e também pela mobilidade elétrica. Então, a ideia é tentar, por isso que é tão importante a gente divulgar essas iniciativas, né? Como esse projeto. É um projeto que de mais ou menos 6 milhões de reais, ele vai terminar agora no setembro do ano que vem. A ideia é a gente fazer a conversão de 5 veículos, pelo menos. Um dos veículos vai utilizar um câmbio automático que tem uma patente de um aluno nosso, né? E a maior parte deles vai utilizar motores inversores de empresas nacionais. Então, a ideia é fazer essas conversões, entregar isso aí e começar a desenvolver realmente no nosso estado. A gente quer que Santa Catarina, e essa é a ideia da FAPESC também, Santa Catarina seja uma referência em mobilidade elétrica para o Brasil. Eu quero trocar o meu carro ali, eu quero passar para elétrica, eu posso? Pode. Posso levar lá e o senhor... Bom, hoje não, porque como eu te falei... Não, maneira de... É por causa A gente quer gerar as oficinas. A hora que tiver oficina, pode levar o teu carro lá na E oficina. quanto tempo isso vai levar? Olha, uma vez que tenha definida o pacote de Mas isso é uma estratégia estadual ou federal? Vai depender do governo federal ou do governo estadual? Olha, eu pessoalmente acredito muito na iniciativa privada, Paulo. Então eu acho que... Ela que vai dar o pontapé. Exatamente, eu acho que é. As pessoas que A trabalham... A WEG já está trabalhando violentamente em cima disso, né? Como eu te disse, eles já estão entregando motores inversores para instalar em caminhão. Eles já têm motores inversores para botar em carros, né? Então a gente precisa agora criar uma infraestrutura de oficinas que façam essa conversão. E de abastecimento também. Bom, A Celesc não tinha colocado isso? Nisso aí também Santa Catarina é pioneira, porque a gente tem um projeto junto com a ANEEL de fazer eletropostos. Então nós temos um caminho de eletropostos vindo de Curitiba, indo para o Rio Grande do Sul e de Florianópolis até o interior do estado, até o oeste do estado já. Então existe já um número razoável de eletropostos em Santa Catarina. Claro que talvez a gente precise de mais. Vou te dar um exemplo. Eu estava indo para Jaraguá do Sul, carro elétrico, e até estava com os professores junto comigo, e só vamos parar ali em Joinville, num posto ali para fazer uma recarga antes de chegar em Jaraguá. Ah, mas Erwin, se tiver alguém carregando lá? Não, a probabilidade de ter alguém ali é muito pequena. E tinha? Tinha 2 carros, Paulo. Esperando. 2 carros. Não conseguimos abastecer, eu tive que ir até Jaraguá naquela carga. Isso é bom, isso é bom. Isso realmente, é bom. Essas coisas, o pessoal já está utilizando a infraestrutura e está começando a comprar carros elétricos, né? Professor, quero lhe ver mais vezes, vamos falar muito mais, que é importante esse projeto até em relação à preservação, né? E muito obrigado por o senhor ter vindo, parabéns pelo trabalho do senhor e de toda a sua equipe, e obrigado você que nos acompanhou até aqui em mais um Conexão ND, e terça-feira que vem eu estou de volta. Um beijo, boa noite.